Que é isso que você vai mostrar aí? Imagens Ah, imagem de perfil e de frente lá do... do Vorcaro Perezo. É, Vorcaro. Pra um cara desses, agora voltando aqui ao que eu tava falando do sistema, né? De como, você vê, eles acharam que eles iam bloquear tudo, todas as saídas, e aí agora o negócio colapsou. Vazou o celular do Vorcaro. Se a PF quiser, vazam vídeos com as festas também. Não pense que isso parou nas imagens. Além disso, com os ministros do STF sendo envolvidos, a Câmara e o Senado, a gente que serve na oposição, a.k.a. Kim Kataguiri, começam a atuar. Com essas pessoas atuando, você começa a desmontar, vamos dizer, as defesas que o adversário fez. Aí os caras vão ter que dobrar a aposta numa operação abafa. Qualquer dobrada de aposta que os caras forem fazer será necessariamente violenta do ponto de vista institucional, ou seja, eles vão ter que violar a PF, eles vão ter que violar o parlamento. E aí fica ainda muito mais caro. Só que eles estão num momento de perda de poder. O Xandão não tá com aquela moral de, não, eu vou canetar isso e canetar aquilo. Não tá com essa moral. O inquérito dele tá sob risco. Até porque o que tá demonstrado nas falas do senhor Vorcaro, nas trocas de mensagens, dele com outras pessoas, inclusive com a tal da Marta Graef, é que ele considerava o inquérito do Alexandre de Moraes um instrumento dele de proteção e de achaque. Veja, uma das conversas, isso quem revelou foi a jornalista, a importante jornalista nessa história, esqueci o nome dela. Sempre esqueço o nome dela, a da Piauí, o Riso, a do Globo. A jornalista principal, Malu Gaspar. A Malu Gaspar coloca um ponto que é muito importante, que é o seguinte, o Vorcaro tá tendo problemas com o Diário do Centro do Mundo, aquele site de notícias do PT. Aí ele propõe dar 50 mil reais pro Diário do Centro do Mundo calar a boca. Aí o Diário do Centro do Mundo faz uma proposta de 100 mil reais. Aí ele deixa assim, implícito, se ficarem enchendo o saco, eu vou meter eles no inquérito das fake news. Ou seja, o Alexandre de Moraes cria um inquérito que tudo cabe no inquérito. Qualquer coisa pode ser usada no inquérito. Aí o Vorcaro olha, pensa daqui, pensa dali, ele tem um acesso ao Alexandre e avisa, se esse cara encher meu saco, ele vai pro inquérito do Alexandre de Moraes. Oi? Como é que é? Faz parecer, eu tenho que ser muito cuidadoso aqui, que ele pagou para ter acesso ao inquérito como uma ferramenta de perseguição de adversários. Não foram colocados no inquérito agora membros da Receita, acho que do COAF, não sei se da Polícia Federal, mas com certeza da Receita do COAF, isso. Foram. Isso é um problemaço. É um problemaço. Outra coisa. Vamos passar. A Malu Gaspar vai explicar. Vamos lá, vamos ouvir. Importante, já que a gente está falando em altas autoridades, que emerge dos diálogos do Vorcaro com o tal do Sicário, que era quem pagava essa gente toda, quem resolvia, né, operacionalizava todo esse método, que é uma mensagem trocada com ele sobre o pagamento a outro site de notícias, que é o Diário do Centro do Mundo, que fez realmente muitos ataques ao jornalismo profissional, depois que foram publicadas as informações do Alexandre de Moraes, mas que naquele momento estava em negociação com o Vorcaro para uma, entre aspas, parceria. O Vorcaro ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o Sicário disse que o site pediu o dobro, e enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vorcaro não gosta sobre o Master. E aí o Vorcaro diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo, trabalho de jornalista raiz, normal, mas aí tá lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vorcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vorcaro vai botar no processo das fake news. Ele não é ministro do STF? Como ele vai pôr? Através de quem ele vai colocar alguém no processo das fake news? É por isso que o Alexandre de Moraes, a resposta dele é falar: nunca houve essa conversa. Eu nunca conversei com ele. Isto né? Eles estão muito fracos. Esse é o momento mais fraco deles. E volto a colocar, todos estão envolvidos. Todo mundo está envolvido.
Vamos convocar a manifestação. Vamos convocar a manifestação. Eu vou ouvir o chamado do Piauí. Vamos fazer dessa maneira. Vamos fazer diferente. Vamos lá. Prosseguindo aqui, tá? Porque esses temas são... Tudo aqui é muito perigoso. A gente tá navegando agora, tá? Por um mar muito revoltoso. Poxa, quem aqui é cracudo de análises renais? Quem assiste análises renais há pelo menos 3 a 4 anos? Digite 1. Fala 1 você assiste, 2 você assiste recentemente. 1. Tá. Por que isso? Mas existia análises renais há 4 anos já ou não? Ah, cara, começou em 2020. Tinha o Calvo Reage antes, tá? Tinha o Calvo Reage. Mas foi 22 que começou? Não lembro. Ou acho 23? 22 ou 23? Não lembro. Acho que foi 23, hein? Enfim. O que eu quero dizer. A gente que falava, a gente tinha uma análise muito séria sobre o fim do Pacto de 88. Uma das grandes análises nossas, eu já fiz essa análise junto com o Bisotto, já fiz essa análise junto com o Orlando. Nessas análises a gente falava, olha, o Pacto de 88, a Constituição de 88, ela não tem como ficar de pé. O modelo de Brasil, construído naquela Constituição maluca, ele é insustentável fiscalmente, ele mantém os mesmos grupos, famílias e oligarquias no poder, através, por exemplo, do sistema político, através da infiltração. As leis partidárias, elas mantêm essas elites funcionando. Você tem um sistema de troca de favores que foi agravado por conta dessa Constituição. Então, o pacto político pós-ditadura militar também reduz o poder executivo. Antigamente você tinha uma ditadura militar, mas se fosse uma ditadura branda, é uma ditadura meio, né? O poder executivo tinha mais meios de ação. Hoje não tem. Então, isto tende ao colapso. O colapso vem em 13, aí vem as manifestações nossas, cai o PT, o Lula tá preso, grande parte da elite política tá presa, e aí é eleito um cara antissistema. Se esse cara fosse o Milei eleito no Brasil, o Brasil teria se alterado profundamente. Mas nós elegemos Jair Bolsonaro. O Jair é fraco. E aí, o que o Jair permite? Ele permite que um corpo que deveria morrer, que era o da Constituição de 88, ele tenha uma sobrevida. Então, o que seria isso? Imagina uma pessoa que está com um câncer no pâncreas. E aí avisam, ó, você está com uma doença terminal. Aí, cara, por cargas d'água, o câncer ele regride um pouco, e aí aquele corpo ganha uma sobrevida. Ele ganha uma sobrevida. Isso não quer dizer que aquela pessoa vai sobreviver. O câncer regrediu um pouco, mas ele vai voltar. E ele vai voltar ainda mais forte, porque o corpo está mais fraco do que quando o câncer começou. É isso que está acontecendo. Você vai falar, é isso? É isso. Veja, quando eles acabam com a Operação Lava Jato, quando eles recolocam Lula no poder, fazem o inquérito do Alexandre de Moraes, acabam com a prisão em segunda instância, tiram o COAF, a época do Moro, eles acabam com o aparato de investigação do Estado, eles voltam a roubar e fazer negócios entre eles numa intensidade muito maior do que eles estavam na Lava Jato. Entendeu? É assim, eles seguraram a morte daquele corpo de 88, só que o câncer já voltou logo em seguida. O câncer, enquanto o Bolsonaro estava no poder, o câncer volta a alastrar no corpo. E aí ele está alastrando do modo em que não dá hoje para você dizer que você, para salvar o corpo, você não vai ter que arrancar órgãos inteiros. Ou pedaços do corpo. Olha, vou ter que arrancar o fígado, nem sei se o cara sobrevive, sei lá. Vou arrancar um rim, o cara vai ter que fazer hemodiálise. Então, o corpo tá morrendo. A gente já fez essa análise várias, por favor. Pera, que é? O Riso, olha só. Um cara mandou, Renan, pelo amor de Deus, que merda. Precisa ir pros comentários. A matéria que saiu hoje, que o Vorcaro tentou vender desesperadamente imóvel, é isso? Não sei, é que tem um que era do Zettel. Vorcaro imóvel. Isso é uma matéria, não sei se é um imóvel de 30 milhões que eu melei. Eu realmente melei a venda do imóvel dele. Tanto que Um imóvel suspeito de ter sido comprado com propina para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi alvo de uma tentativa de venda por Daniel Vorcaro. Vorcaro recebeu da investigação andamento sobre o MPF, que montava suspeitas, os documentos, blá blá blá, imóvel Vizcaya, Itaim. É esse. Eu barrei essa bagaça, galera. Acha o meu vídeo, Riso, pelo amor de Deus. Que é do Zettel aquele imóvel, tá? Quem tava morando lá era o Fabiano Zettel. É esse, não é? Acho Vizcaya. Tem que achar, tá no meu Instagram. Deixa eu ver se é esse. Vê se é o vídeo por apenas 27. Não é esse aqui? Vamos ver, não, esse é o vídeo. Mas vamos ver se é o mesmo imóvel. Tá vendo esse apartamento aí que incrível? Tá sendo vendido por apenas 27 milhões de reais, é uma bagatela. E uma dica, se você comprou títulos do Banco Master, ou se você é pensionista do Rio de Janeiro,
muito provavelmente você meio que é dono desse apartamento. Pois é, o apartamento que está à venda é o apartamento de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Porcaro, organizador de boa parte das festas muito licenciosas que essa turma organizava e que agora ele está se livrando por algum motivo. Pois bem, essa cobertura de alto luxo no Itaim, uma das regiões mais caras de São Paulo, que está sendo liquidada por essa bagatela, era aparentemente o lugar onde boa parte dessas festas muito bacanas, dessa galera muito legal do Banco Master rolava. Dizem que muitas musas fitness e muitos políticos, alguns milionários, alguns caras do judiciário, algumas figuras importantes do mercado financeiro, senador da República, talvez senadores da República, se divertiam em jantares animados, e não tem nada de errado nisso, certo? Mas o fato é o seguinte, com a casa dos membros do Banco Master caindo, todo mundo tá tratando de liquidar, de vender e tentar, ó, picar a mula. Fabiano Zettel, aparentemente dentro desse apartamento, é uma tem a figura... foto do negócio? Voltando lá à análise, tá? Então, nós temos um pacto, que é o Pacto de 88, que está indo pro buraco em alta velocidade. E a única solução pro Brasil é, um novo governo muito honesto, sem rabo preso, que vai politicamente, usando a autoridade constituída por ser um novo nome e por ter passado pelo teste das urnas, estabelecer, repactuar o Brasil e falar, ó, acabou a putaria, acabou essa bagunça. Nós vamos dizer, ter lei e ordem nesse país, vamos colocar o Brasil no caminho do crescimento, tá? Fulano vai se afastar, Beltrano vai se afastar, a STF não vai mandar muito. E agora vamos arrumar a casa. Vocês caíram, vocês morreram. 2, uma revolução. É isso. Tem 2 caminhos. Um caminho é institucional e outro caminho é violento. O caminho institucional, com todo respeito, só eu dentro dos candidatos que estão lá, tem condição de fazer. Os demais estão com o rabo preso na história. Os demais estão envolvidos na história. Quando eu falo os demais, vamos falar de quem será candidato. O Lula e o Bolsonaro. O Lula e o Flávio estão envolvidos no caso. Até o pescoço. Não tem condição. O Flávio Bolsonaro está acenando loucamente pro Ciro Nogueira ser visto dele. Alguém que assina pro Ciro Nogueira, que é parte integrante do problema, não vai resolver o problema. O Lula, então, pelo amor de Deus... É isso. É isso, é apenas isso. Então, o que acontece? Vamos fazer uma simulação. E se o Lula ganha? E se o Lula ganha, ele vai manter esse jogo desse jeito. Enquanto ele concentra forças no executivo para ele, que é o plano do Dirceu. Pro Lula, entendam, os caras do Centrão... O PT tinha percebido há muito tempo atrás que o Centrão gostava da grana. Então, quanto mais se desse grana, o Centrão votava com eles, eles iam fazendo o trabalho deles, pegavam uma grana para eles também, mas o Centrão ficava quieto. O Petrolão foi sobre isso. Eles deram diretorias da Petrobras e permitiram que eles desviassem dinheiro de empreiteira junto, porque o Centrão era alimentado, tocava os esquemas deles e não atrapalhavam o PT tocar o governo. Foi assim durante o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma, ok? O PT tem essa noção. O PT compreendeu a cabeça do Centrão. O que aconteceu com o PT, que deu um susto neles, foi que quando houve o surgimento do MBL, das manifestações em 15, 16, vem pra rua, houve a Operação Lava Jato, eles imaginavam que o Centrão ia se permanecer de alguma medida leal a eles. Mas aí eles foram tungados que o Centrão se junta com o Temer, e ao impeachment da Dilma, o Temer assume. E o PT falou, nossa, tomamos uma lição agora colossal. E o Centrão entra no poder com o Temer, e quando o Bolsonaro chega ao poder, Bolsonaro, ele próprio representante do Centrão, sejamos honestos, o Centrão fica hiperpoderoso. Surge, por exemplo, essas emendas. E voltam os escândalos de corrupção, e o Centrão volta a roubar num nível que ele não roubava nem no período da Lava Jato. O PT volta ao poder em 22. E fica olhando isso, participa também, mas vai olhando. E o PT, onde está a brecha? O PT vai, e em vez de focar em brigar com eles no legislativo, onde eles perdem, onde o PT perde, ele foi pro judiciário, coloca o Flávio Dino no STF, e o Flávio Dino tá cuidando de pegar tudo das emendas dos caras. O PT tá armando uma casa de caboclo pra esses caras. Porque como esses caras estão torrando e participando da loucura como se não houvesse amanhã, o PT vai. Então o PT tá deixando eles se sujarem, se amarrarem. Volto a repetir, o PT vai para uma eleição em parte com um discurso ético. Eles vão tentar, não vão conseguir, é porque eles estão envolvidos nesse escândalo de corrupção.
E no mandato deles, o Flávio Dino vai ser ponta de lança de um ataque muito sólido que o Poder Executivo e o Poder Judiciário farão ao Legislativo para colocar as lideranças do Centrão de joelhos. E aí o Executivo, com o Lula reeleito, retomar o poder de fato na nação. E aí o PT vai fazer, pela primeira vez em muitos anos, um governo mais à esquerda. Um governo concentrando o poder nele, PT. E o que o Zé Dirceu imagina? O Zé Dirceu é um homem estudado. O Zé Dirceu, volto a colocar, você tem algumas poucas pessoas inteligentes que pensam o futuro na política do Brasil. Algumas delas estão no Movimento Brasil Livre. Cito o Orlando, tem grandes discussões conosco. Acho que mesmo eu tenho uma cabeça boa nisso. E outras pessoas no nosso universo. Outra pessoa é o Zé Dirceu, do PT. O Dirceu sabe que os próximos presidentes da República, os próximos 3, 4, eles vão passar por um momento muito louco, que é a chegada da IA. Vai ter uma revolução similar à Revolução Industrial que vai acontecer no mundo agora. E é uma revolução que vai aumentar a desigualdade e vai concentrar poder. O importante pro Zé Dirceu é estar no poder quando essa revolução acontecer, concentrando o poder. Se eles fazem isso, o PT dá um salto, e ele se renova para as novas gerações e concentra o poder no Brasil de uma maneira única. Então o grande plano do PT é esse. O grande plano do PT é fica no poder e aumenta o seu poder relativo com relação aos outros poderes. Ponto. O PT tem um plano. O Flávio tem um plano. O Flávio não tem um plano. O Bolsonaro não tem um plano. O Valdemar não tem um plano. Eles são esses ladrões que o PT quer, vamos dizer, controlar. Só que eles levam o voto de uma massa de brasileiros que acha que está enfrentando o sistema. É uma massa de brasileiros que está sendo enganada. Então, se eles chegam ao poder, vamos supor que Flávio venceu a eleição, o que ele vai fazer? É um governo que vai ficar na mão dos ministros de ministro supremo como o Flávio Dino. É um centrão que vai ficar na mão desses caras. Ao mesmo tempo que ele depende desses caras para governar, porque ele seria um governo do centrão. Seria um governo em que a crise política ia continuar. É um governo que ia tentar no início ter o beneplácito dos mercados. E vejo como um governo, dado que ele seria o governo dessa turma corrupta, um governo passível de impeachment e um governo que passaria por muitas crises o tempo todo. Seria um governo muito complicado. Muito complicado. Então nós temos aí um PT com um projeto autoritário, entendendo o espírito do tempo, e um grupo de ladrões, que é a turma do Flávio. Então esses são os cenários que nós temos aí desenhados. E aí, tudo bom? Então, não é um cenário que eu imagino que a maior parte das pessoas que estão trabalhando aí na direita, no Brasil, dominem. Eles não estão pensando nisso. Ninguém está pensando no futuro, todo mundo está pensando no presente. E nem sequer eles estão sabendo interpretar a crise. A crise, ela não tem muita... Não há muita interpretação. As pessoas só acham, tem uma crise aí, o Vorcaro estava roubando. Veja, eu não acredito na ideia de que tudo são fluxos e processos históricos e que o homem não tem agência. Quando eu digo uma agência, é a capacidade de interferir e tomar decisões. Interferir no próprio destino e tomar decisões. Quem acha que tudo são fluxos e processos e que a história ela tem um motor próprio e ela vai te puxando, são, por exemplo, marxistas. É uma coisa muito determinista. Não? Eu não acredito nisso. Eu acho que a força da personalidade humana, o poder da personalidade e as decisões que são tomadas por pessoas, elas alteram a dinâmica de tudo. Então é tudo muito vivo. Mas eu também não considero que, como existe o outro lado, achar que tudo são decisões humanas que controlam. Existem processos e fluxos e tendências, e existem também a força humana, e essas duas coisas se misturam. Por isso que a história não é linear. Ela segue mais ou menos um caminho, mas ele é todo torto, e ele tem idas e vindas. Ele não é linear, entendeu? Então você tem que misturar os processos e os fluxos históricos com a personalidade humana, as decisões, as aleatoriedades, tá? Agora, existem tendências históricas que a gente nunca pode negar. Uma das tendências, por exemplo, é o da técnica. A técnica tomando controle da humanidade, a técnica tomando controle do homem, a ponto do homem já servir a técnica. E cada vez mais a técnica manda na gente. Eu acho que a conquista final são os robôs e a inteligência artificial e o fim do trabalho. E, gente, nós veremos isso em vida. Eu verei isso em vida. Eu verei o fim do trabalho e a vitória final da técnica. E o fim da inteligência. Isso vai acontecer conosco vivos. Vocês sabem, o ser humano vai ficar obsoleto e nós vamos ver isso com os nossos olhos. Tá? Eu acho que isso seria o fim do capitalismo, tá? É uma discussão muito boa.
Acho que isso pode ser, a partir do momento que as relações de capital, em grande medida, vão ser determinadas por ações tomadas por autômatos. As decisões de investimento, a ação, o trabalho, a compra, o estoque, a formação de preço, vão ser dados por inteligência artificial e por autômatos. Mas eu já estou indo muito longe, né? Estou indo muito longe. O que eu quero dizer com o Vorkar é, quando as pessoas fazem análises, elas estão analisando assim, a galera decidiu se juntar e roubar, e é isso. Isso acontece no Brasil porque o Brasil tem muita corrupção. Não é isso só. O Vorkar e a corrupção ligada a ele são parte de um processo histórico nosso, tá? Muito brasileiro, que tem a ver com o pacto da Constituição de 88, em que essas elites tão distantes da realidade, que querem acompanhar as tendências e o modo de vida das suas elites no primeiro mundo, querem ter os hábitos de consumo e participar do grande palco de elite do primeiro mundo, elas precisam cada vez mais ficar ousadas nas suas estratégias de manutenção das suas posições. E para isso elas precisam de muita impunidade. E dado que o mundo, as elites mundiais avançam em alta velocidade, porque, né, há uma concentração de renda, há capital acumulado, esses caras precisam, né, o dispêndio de energia e o tamanho dos escândalos tem que ser muito maior aqui, porque a gente está na periferia, entendeu? Então esses caras, você vai ver cada vez mais um esforço colossal para eles se manterem nessas posições. E quem é o maior exemplo disso do que o Joesley Batista, que é um cara desse mesma elite brasileira, que ele foi e se acoplou à elite americana. Ele é um cara hoje do Trump. O Joesley Batista é um lobista do Trump. Ok? Então esse é um processo que o Vorkar representa isso em uma medida, mas o André Esteves também representa, que o Joesley representa, e as elites políticas também representam. Eles querem viver, né? A turma dos partidos Centrão quer ter um barco, fazer putaria em Mykonos, junto com o Berlusconi, sabe? Nem sei se o Berlusconi ainda tá vivo, mas vocês entenderam. Com os grandes corruptos, os grandes barões do Putin, sheiks árabes. A elite brasileira quer fazer parte disso. Entenda isso. Quando a gente estuda história, quase sempre a gente estuda a história das elites desses povos. A tua vida, a minha vida, a vida nossa como réis, como meros mortais, pouco interessa para o estudo historiográfico. A história é sobre a elite. A elite brasileira é uma elite que tá sanguessuga pra caramba e que ficou pra trás de outras elites, só que ela tem que acompanhar. E aí cada elite tem sua estratégia de sobrevivência. Qual é a estratégia de sobrevivência da elite russa? Como a elite russa se comporta? Se juntou ao Putin, formaram grandes oligopólios, e aí eles participam do Jet Set internacional. Como funciona a elite árabe? Como funciona a elite americana? Uma elite tech, a elite de mercado financeiro, a elite chinesa ligada ao Politburo do Partido Comunista Chinês. Esses caras vivem um grande palco. Existe um grande palco. Que é igual às cortes. Se você ver todas aquelas histórias de cortes na Idade Média e tal. Entendeu? As cortes circulam, têm hábitos, querem comer as mesmas comidas, querem sair com as mesmas mulheres, querem consumir os mesmos produtos, querem ir nos mesmos shows. A elite brasileira tá pra trás, só que ela não quer ficar pra trás. E aí o arranjo social que permite que elas ascendam num país injusto, pobre, corrupto, tomado por essa coisa chamada Centrão, ele vai estar de modo a criar Joesley Batista, Petrolão, Banco Master. Eu volto a repetir, se o modelo de país não for alterado, vai passar o Banco Master e vai surgir outro escândalo. Na hora, já tem um outro Vorkar trabalhando agora para ser o próximo escândalo que vocês vão ver daqui 2, 3 anos. Já existe, já está sendo montado. Já está sendo. Aí você fala, pô, mas como é que melhora a elite? Quem deveria ser a elite nossa? Empresários de alta qualidade. Empresários e líderes políticos de alta qualidade. Que contribuem de verdade para a geração de riqueza da nação. E que são reflexos da geração de riqueza dessa nação. Não é a nossa elite. A partir do momento, quem são os homens e mulheres que participam do Jet Set internacional e que são a elite brasileira? A turma do Vorkar junto com políticos do Centrão do Brasil, prostitutas brasileiras, piranhas de toda sorte, como aquela piranha que namorava lá, você sabe, quem? Vamos falar a verdade. Ela rodou, né, todo mundo, né? Rodou todo mundo, a Peleleca lá, né? Rodou que todo isso? mundo. Ela isso. A Peleleca Blanca? É, Peleleca Blanca. Rodou todo mundo. Ela tava lá, porque amava o Vorkar, meu amorzinho Vorkar. Ai, que lindo. É esse tipo de mulher. Joesley Batista, setor de carne e tal.
um banqueiro aqui, um banqueiro ali. É isso. Aí esses caras querem... eles são... Imagine que é uma grande festa global da elite. Essa é a comitiva brasileira. Não que a comitiva americana com o Jeffrey Epstein esteja muito à frente em qualidades morais. Mas a comitiva americana existe lá. Vamos dizer que eles são mais produtivos, né? Tinha alguns barões da tecnologia que participaram dessa festa. Ao menos eles geraram valor. Ao menos geraram valor. Essa turma nossa, pelo amor de Deus, alguém falar pra mim, o Banco Master gerou valor, né? Então, amigos, essa é a explicação. Agora, quem na política brasileira vai explicar isso igual o Orlando explica, igual o Bisotto explica, igual eu explico? Ninguém explica, porque ninguém pensa. Pelo contrário, eles querem estar na festa. Eles querem sair com a peleleca branca lá, sei lá o nome. Eles querem isso, eles querem estar... me dá uma migalha, me dá uma migalha de genitália feminina, por favor. Eu estou aqui pedindo uma migalha. É isso que esses caras querem. Que é o que o Vorcaro falava. O Vorcaro falava ali nas trocas de mensagem, ó lá, tô tendo que pagar as festas desses ministros todos. Ele falando que tava pagando as festas dos ministros. Acho que era na Europa ali. Todo mundo sabe, eu estava em Portugal, houve festas em Portugal que ele bancou pra... A palavra ministro pode significar muita coisa. É palavras do Vorcaro, ministro do Supremo, ministro da Suprema Corte, ministro da STJ. Fato é o seguinte, ministros do governo, ministros se deleitavam às custas do Vorcaro, pagando lá em Lisboa. Ele bancava e ele sabia que eles eram compráveis, eles eram reles. Imagina, tem um banqueiro, vagabundo, que fazia negócio com uma igreja picareta lá de Belo Horizonte, uma igreja de picareta, tá, lá de Belo Horizonte. Esse cara vagabundo que fazia negócio com essa igreja aí, esse cara vai e começa a comprar todo mundo se compra. Então o cara tá lá num hotel em Lisboa, tá lá num quarto com uma prostituta russa, depois de jantar num restaurante caro, tomando vinhos caríssimos, e aí ele tá, né, com a prostituta russa, sendo pago aí por esse banqueiro vagabundo. Aí o cara eventualmente é um cara grande do judiciário, ou do governo em questão, ou o presidente de um partido. Esse cara é um merda, um cara pra estar nessa situação é um merda. Olha que situação merda. Você é um cara, sabe, totalmente... Você é um representante de uma posição da república, em vez de imaginar você fazer coisas gloriosas, grandiosas, você vai lá, vê um banqueiro que emite uns títulos frios, aí vamos falar, emite um monte de título frio, compra aí esse cara. Que vagabundo. Que coisa de vagabundo. Que coisa de vagabundo, cara. Né? Coisa de gente muito pequena. Gostou deste vídeo? Curta, comente e se inscreva para mais cortes como esse. E não se esqueça, nada escapa da mira da onça.